Olá, nós estamos aqui para vermos uma aula sobre matrizes e determinante. Nesta aula nós vamos resolver aí umas questõezinhas e nessa questão de matriz principalmente nós vamos ver posicionamento de elemento na matriz. E posteriormente um determinante para fazer cálculo desse determinante. Então vamos à primeira questão. Um técnico de basquetebol, para saber o desempenho dos titulares da sua equipe em 4 jogos, montou a seguinte matriz. Então, a matriz, primeira linha, 12, 10, 15, 9. Segunda linha, 15, 12, 8, 10. Terceira linha, 7, 5, 8, 6. Quarta linha, 10, 11, 9, 14. E a quinta linha, 11, 13, 10 e 9. Cada elemento A e J dessa matriz é o número de pontos marcados pelo jogador número I no jogo J. Pergunta-se, letra A, quantos pontos marcou o jogador número 2 no jogo 3? Letra B, quantos pontos marcou a equipe no jogo 4? Letra C, quantos pontos marcou o jogador número 2 em todos os jogos? Observe que cada linha da matriz representa cada um dos jogadores da equipe. Ou seja, a linha 1 são os pontos do jogador número 1. A linha 2 são os pontos do jogador número 2. E assim por diante. Ao passo que cada coluna representa o ponto da equipe em cada um dos jogos. Então você vê ali, ó, primeira linha, 12, 10, 15, 9, são os pontos do jogador número 1. Na segunda linha, 15, 12, 8 e 10 são os pontos do jogador número 2, e assim por diante. Nas colunas, a gente tem 12, 15, 7, 10 e 11, a primeira coluna, são os pontos do jogo número 1. 10, 12, 5, 11, 13 são os pontos no jogo número 2. Como eu disse no início, cada linha são os pontos, posicionam os pontos do jogador. Cada coluna posiciona os pontos do jogo. Então, ali você tem na primeira coluna os pontos que a equipe fez no jogo 1. Na segunda coluna, os pontos que a equipe fez no jogo 2. Na terceira coluna, os pontos que a equipe fez no jogo 3. E assim vai. Já na horizontal, a linha, né, você tem cada número de cada linha representa a primeira linha, a pontuação do jogador número 1. A segunda linha, a pontuação do jogador número 2. E assim por diante. Então, vamos responder agora as 3 perguntas que foram feitas aí. Vamos na tela, então. Quantos pontos marcou o jogador número 2 no jogo 3? Número 2 no jogo 3. Então, aí corresponde o quê? O elemento da segunda linha, terceira coluna, que é igual ao 8. Né? Buscando na matriz, é o número 8. Na segunda pergunta, quantos pontos marcou a equipe no jogo 4? Então, no jogo 4, o número de pontos dessa equipe é a soma dos elementos da quarta coluna. Ou seja, busca na matriz ali, a quarta coluna são 9, mais o 10, mais o 6, mais o 14 e mais o 9. Somando tudo, 48 seria a resposta do B. Na terceira pergunta, quantos pontos marcou o jogador de número 2 em todos os jogos? Então, o jogador número 2, segunda linha. Então, o número de pontos do jogador número 2 é a soma dos elementos da segunda linha, ou seja, buscando na matriz novamente, a segunda linha, 15, mais o 12, mais o 8, mais o 10. Somando, dá um total de 45. Então, você viu aí apenas posicionamento de elemento na matriz. Na primeira pergunta, só perguntando diretamente um elemento da matriz. Na segunda pergunta, fazendo a pergunta sobre uma coluna completa da matriz. E na terceira pergunta, sobre uma linha da matriz. Agora, numa segunda questão, nós vamos ver agora uma outra possibilidade de se usar matriz, agora envolvendo produto de matriz, que é uma conta dentro do assunto matriz, uma conta importante dentro dela.
Então vamos à questão agora. Um dispositivo eletrônico usado em segurança modifica a senha escolhida por um usuário de acordo com o procedimento descrito abaixo. A senha escolhida é S1, S2, S3, S4, e ela deve conter 4 dígitos representados pelas letras S1, S2, S3 e S4. Esses dígitos são, então, transformados nos dígitos M1, M2, M3, M4, da seguinte forma. Então, matriz M1, M2 é igual P, matriz P, que multiplica a matriz S1, S2. E a matriz M3, M4 é igual P, que multiplica a matriz S3, S4, onde P é a matriz 0, 1, 1 e 0. Se a senha de um usuário já modificada é 0, 1, 1, 0, isto é, o M1 é o 0, o M2 é 1, o M3 é 1 e o M4 é o 0. Pode-se afirmar que a senha escolhida pelo usuário foi alternativa A, 0, 0, 1, 1, alternativa B, 0, 1, 0, 1, alternativa C, 1, 0, 0, 1, alternativa D, 1, 0, 1, 0 e alternativa E, 1, 1, 0, 0. Você notou lá no enunciado que apareceu ali a matriz P multiplicando uma outra matriz. Aí é que entra o produto de matriz. Então você lembra, para fazer produto de matriz, como é que a gente fazia? Multiplica a linha da primeira, respectivamente, pelos elementos da coluna da segunda. Então vamos à resolução para ver lá como é que a gente fez. Então, voltando ali no enunciado, como o cara disse, olha lá, a matriz M1, M2 é igual, ali já colocamos a matriz P, 0, 1, 1, 0, multiplicando S1, S2. Aí, em seguida, você vê, fizemos o produto. Então, repetimos, matriz M1, M2 é igual, aí o 0 multiplicou S1, deu 0. Soma, 1 multiplicou S2, deu S2. Na segunda linha, 1 multiplicou S1, deu S1. 0 multiplicou S2, deu 0. Então, o resultado lá ficou, olha lá, M1, M2, a matriz, igual, a matriz 0 mais S2, na primeira linha, S1 mais 0 na segunda linha. Fazendo a soma, você conclui que a matriz M1, M2 é igual S2, S1. Daí a conclusão, o M1 da primeira linha é igual a S2 e o M2 da segunda linha é igual ao S1. Da mesma forma, temos que, quer dizer, fazendo toda essa operação novamente, a matriz M2, M3, que é igual à matriz S4, S3. Então, fazendo todas as contas iguaizinhas, fizemos na primeira forma. E aí, então, conclui que o M3 da primeira linha é igual ao S4. E o M4 da segunda linha é igual ao S3. Então, na conclusão final agora, ó, sendo que o M1 era 0, o M2 era 1, o M3 era 1, o M4, 0. Então, nós podemos, na mesma ordem, chegar à conclusão que o M1, que é o S2, ficou 0. O M2, que é o S1, ficou 1. O M3, que é o S4, ficou 1. E o M4, que era o S3, ficou 0. Portanto, a senha escolhida na ordem correta, S1, S2, S3, S4, é 1, 0, 0, 1. Daí, então, concluímos que se a senha do usuário modificada era 0, 1, 1, 0, então o M1 igual a 0, o M2 igual a 1, o M3 igual a 1, o M4 igual a 0, pode-se afirmar que a senha escolhida, então, é a letra C, a alternativa correta. Agora vamos para a terceira questão, e nessa terceira questão nós vamos fazer a aplicação de determinante. Determinante, lembrando só um pouquinho dele, era um número que você calcula em cima dos elementos da matriz. Cada determinante vai ter a sua operação especial. No caso aqui, nós vamos usar determinante 2 por 2.
Então, você lembra que determinante 2 por 2, você multiplica a diagonal principal menos e multiplica a diagonal secundária. Então, vamos à questão número 3. Seja f de x a função que associa a cada matriz 2 por 2 de números reais o seu determinante. Assim, por exemplo, f da matriz 1, 2, 3, 4 é igual o determinante 1, 2, 3, 4. Multiplicando a diagonal principal, 1 vezes 4, 4. Multiplicando a diagonal secundária, 3 vezes 2, menos 6. 4 menos 6, então o resultado final fica menos 2. Considere, então, as afirmações. 1. O valor de f da matriz x menos 1, x mais 1, 2x menos 2, 2x mais 2 é 0. 2. O valor de f da matriz seno A, seno B, cosseno A, cosseno B é seno de A menos B. 3. A equação f de matriz x menos 1, 2x igual a f da matriz 3, 0, 1x tem a soma dos quadrados das soluções igual a 5. Vamos resolver o item 1. Aí você notou que ali, aquele exemplo que a gente deu do 4 menos 6 igual a menos 2, só um exemplozinho para ver o funcionamento de como ele criou essa função aí em cima de matriz. Então, vamos resolver agora o item número 1. O item número 1 é verdadeiro, pois o f da matriz x menos 1, x mais 1, 2x menos 2, 2x mais 2, pela definição da função, é o determinante, x menos 1, x mais 1, 2x menos 2, 2x mais 2. Nesse caso aí, você pode fazer o seguinte, ó, colocando x menos 1 e x mais 1 em evidência, na primeira e segunda coluna, respectivamente, vem. Então, na primeira coluna, colocamos o x menos 1 em evidência, na segunda coluna, colocamos o x mais 1 em evidência. Então, a gente escreve x menos 1, multiplica, x mais 1, multiplica, e aí o determinante que resta ao pôr em evidência. E o determinante que resta é 1 e 1 na primeira linha, 2 e 2 na segunda linha. Repetindo novamente, ó, x menos 1, x mais 1, e esse determinante 1, 1, 2, 2, como ele tem linhas iguais, ele dá resultado 0. Aí multiplica x menos 1, x mais 1 e 0, vai ter a resposta final igual a 0. Então, número 1, realmente verdadeira. A número 2 também é verdadeira. Por quê? Porque a função da matriz seno A, seno B, cosseno A, cosseno B, pela definição dada dessa função, ela é o determinante seno A, seno B, cosseno A, cosseno B. Fazendo o produto em cruz, olha lá, seno A multiplica cosseno B, diagonal principal. Seno B multiplica cosseno A, diagonal secundária. Então, seno A vezes cosseno B menos seno B vezes cosseno A. Lembrando da trigonometria, essa daí é a fórmula do seno de A menos B. Então, agora vamos a 3. A 3, ela é verdadeira, pois o f da matriz x menos 1, 2x é igual ao f da matriz 3, 0, 1x. Como ele deu a definição da matriz, então, o f da primeira matriz seria o determinante x menos 1, 2 e x. O f da segunda matriz é o determinante 3, 0, 1 e x. Calculando o primeiro determinante, ó, diagonal principal, x vezes x, x ao quadrado. Diagonal secundária, menos 1 vezes 2, muda o sinal por ser a secundária, mais 2. E aqui no outro determinante, 3 vezes x, 3x. A outra diagonal é 0. Aí você, passando o 3x para o primeiro membro, você tem a equação do segundo grau. X ao quadrado menos 3x mais 2 igual a 0.
Resolvendo essa equação, nós temos as soluções x igual a 2 ou x igual a 1. Como a pergunta que havia sido feita era a soma dos quadrados das soluções, então a gente faz a conta 2 ao quadrado mais 1 ao quadrado, então nós temos 4 ali, mais 1 no outro, então dá o resultado 5. Então a número 3 é, então, uma afirmação também verdadeira. Podemos afirmar, então, que a alternativa correta é a letra A. Todas são verdadeiras. E assim foi a aula que a gente queria mostrar para vocês, com posicionamento de elementos em matriz, uma questão envolvendo o produto de matriz e a terceira, então, aplicando determinante de matriz. Eu acredito que, em termos de prova de Enem, essas questões estão assim bem adequadas, elas são questões em nível médio e espero que você tenha uma boa prova e até uma próxima aula.